O nosso tema de hoje é a infância com Jesus. Afirmam os espíritos superiores que a infância é um período onde o espírito se encontra mais acessível às impressões que recebe. É um período de adaptação. O espírito reencarna, entra numa nova existência e a infância se torna necessária para que ele, de certa forma, se liberte um pouco do conteúdo que ele já traz de outras existências e que poderia influenciá-lo negativamente, para adquirir um novo conteúdo de influências e de informações e, a partir daí, nesta existência, ele dar alguns passos na sua caminhada evolutiva. Vemos assim a importância da questão da educação. Ou seja, na infância, a criança está recebendo ali uma série de informações, está recebendo exemplos, está observando, está prestando atenção, assimilando novos comportamentos. E, obviamente, a responsabilidade desses exemplos é daqueles que cuidam dessas crianças, normalmente pais e mães. É importante notar que, entrando na adolescência, a criatura já se mostra diferente. É porque na adolescência este espírito já mostra exatamente as suas tendências. Na infância ele também mostra, e isto é algo que os seus pais, os seus cuidadores, devem prestar muita atenção para saber quais são as tendências inferiores que precisam ser trabalhadas. Então é muito comum, na tentativa de educar, os pais erroneamente reprimirem a manifestação que a criança demonstra em relação às suas tendências inferiores, né? Tem que deixar a criança mostrar quem ela é. Tem que deixar, porque muitas vezes essa criança, este espírito, está colocando para fora resquícios de uma agressividade ou de algum outro comportamento qualquer que ainda não se esgotou. Aí ela manifesta isso na infância e se esgota. Recebe ou deverá receber, obviamente, a orientação dos seus pais, dos seus cuidadores, para que não persista nos comportamentos errados, mas não pode ser reprimida, porque se nós reprimimos, deixamos de conhecer aquilo que este espírito vem a manifestar por si mesmo. Outra informação importante que os espíritos nos trazem, notadamente André Luiz, é que a criança ela recebe uma proteção espiritual especial até aproximadamente a idade de 7 anos. E isso explica por que os casos de obsessão, ou seja, de atuação de espíritos perturbadores na criança, se torna mais rara, porque existe esta proteção especial. Em alguns casos raros, ocorre de fato esta obsessão, essa atuação perturbadora, mas na maioria dos casos isso se torna mais difícil justamente por causa desta proteção especial. Nós não sabemos quem são as crianças que estão vindo, aquilo que elas já fizeram em outras vidas, os inimigos que já angariaram, os amigos que também trazem. Então, a espiritualidade, o seu espírito protetor, os seus amigos espirituais fazem de tudo para que nesse reinício ela tenha maiores probabilidades de êxito. E, como pais educadores, as pessoas têm que cuidar para que isto também aconteça. Daí
esse nosso tema, Infância com Jesus. Quem melhor do que Jesus para dar o exemplo de uma conduta que nos leve à autoeducação, ao progresso moral, à conquista da nossa felicidade plena, gradativa, passo a passo. E tudo isso vai recomeçando a partir da infância. Então, é preciso cuidar desta infância. Cuidar para que as crianças recebam as melhores influências, os melhores exemplos, porque mais tarde elas seguirão os seus próprios caminhos como adolescentes, como adultos, mas não poderão se queixar que não receberam boas influências. E aí, lembrando de Jesus, vem aquela frase, vinde a mim as criancinhas. Por que Jesus teve que falar isso? Porque os apóstolos não queriam que as crianças chegassem perto de Jesus. Mas por quê? Por que as crianças não poderiam chegar perto de Jesus? É aquele preconceito, né? Não, criança vai atrapalhar, criança não sabe de nada, a criança vai tomar o tempo, vai perturbar o Mestre Jesus. Não, a criança vai receber a influência do Mestre Jesus. As crianças estavam sendo rejeitadas pelos apóstolos e Jesus veio e trouxe a elas o acolhimento. Está aí algo que toda criança precisa: acolhimento. É algo que nós, adultos, também precisamos e gostamos. E muitas vezes a falta de acolhimento na nossa vida começou na infância, quando nós nos sentimos desprezados nesta ou naquela situação. E sabem, como espíritos em processo de evolução, muitas vezes somos nós mesmos que nos abandonamos, porque nós também podemos trazer em relação a nós mesmos este mesmo tipo de preconceito. Não serve, só atrapalha, não faz nada certo. Nós já erramos muitas vezes. Nós trazemos culpas, dívidas conscienciais de outras existências, de modo que reencarnamos muitas vezes já com essa sensação de culpa, de abandono, de não merecimento. E quando isso é reforçado na infância, parece que é um carimbo dizendo: eu sou isso mesmo, este ser que não merece ser acolhido. Então, busquemos este acolhimento de Jesus, porque Jesus sempre acolhe a humanidade, auxilia a todos, por maiores que sejam os nossos erros. Mas lembremos também que não basta alguém querer nos acolher, não basta Jesus, não basta a nossa mãe, o nosso pai, seja lá quem for, querendo nos acolher. Nós precisamos nos acolher. Então, já que estamos lembrando da infância, busquemos na nossa infância aquele momento em que nos sentimos desacolhidos, desprezados, aquele momento em que parecia que ninguém gostava da gente ou que aquela pessoa que tanto deveria gostar não gostava mais. Isso é algo que devemos fazer em nosso próprio benefício, porque não sabemos a extensão dos
complexos de rejeição que nós já trazemos. Falamos que muitas vezes isso é reforçado na infância, muitas vezes é reforçado naquela tentativa de reencarnação em que os pais optam pelo aborto intencional. O espírito não consegue nem mesmo reencarnar porque é rejeitado pelos seus futuros pais. Então, vamos dar a nós mesmos esta acolhida tão necessária, entendendo que nós precisamos nos amar, precisamos entender que somos dignos do amor de Deus, do amor de Jesus e do amor de muitas criaturas, dos dois planos da vida que oram e olham por nós e se fazem presentes para nos auxiliarem nos nossos dias mais difíceis. Façamos isso por nós, para conseguirmos seguir adiante, nos aceitando, nos perdoando e assim perdoarmos também aquela criança que nós fomos e que parecia que não ia dar certo. Não, nós vamos dar certo sim. Vamos seguir no caminho do bem e no caminho do amor, amando ao nosso próximo e a nós mesmos, e amando a criança que fomos e a criança que ainda somos. Que assim seja.